18 a 22, qual é que doeu mais? Pô, 22. 18... Cara, 18 eu... Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o que tá acontecendo com a Ana Hickman, meu Deus? Grande sucesso da TV. Parece que ela não vai passando por uma fase muito boa, senhores. Eu exijo explicações. Se ela tivesse fazendo alguma coisa tão errado assim, você acha que ela ia estar trabalhando na TV até hoje? É claro que eu não sei se ela tá trabalhando na TV até hoje, mas deve estar. Isso não faz tanta diferença e eu quero evitar ficar falando em específico aqui da Ana Hickman. Não quero ser processado e também não tenho a mesma disposição de, sabe de quem, senhores? Philip fucking Campos, exatamente. Philip Fields foi processado pela Ana Hickman aí recentemente. Ele que sempre usou palavras duras na hora de noticiar os acontecimentos aí entre a Ana Hickman e o Alexandre Correia, mas ela ficou injuriada e resolveu exigir explicações na justiça. Vamos ver então se esse brabão aí é doido mesmo e ele vai falar na cara do juiz e de todo mundo aquilo que ele tá falando aí na internet. E não é que ele falou mesmo, senhores? Esse é ruim. Eu virei um apreciador do trabalho jornalístico do Felipe Campos quando ele deu as notícias aquela vez que a Deolane tinha sido presa e nem ela nem as irmãs estavam gostando nada do que o Felipe Campos estava falando, que eram golpistas envolvidas com coisa errada até a tampa, e elas também resolveram processar a fera enjaulada, justo o Campos. E nessa ocasião, sabe o que ele fez, senhores? Eu só vou colocar as imagens e vou narrando por cima porque é exatamente isso. Ele esfregou o processo que elas enviaram para ele dessa forma aí que a gente tá vendo pelas imagens. Tirem as crianças da sala e pergunta se deu alguma coisa pro Felipe Campos. Deu nada. O cara é brabo, senhores, eu não tô falando. E antes de mostrar esse processo que o Felipe Campos ganhou de forma muito justa em cima da Ana Hickman, eu quero colocar aqui um dos trechos mais clássicos de Felipe Campos. Esse aí entrou nos anais da história dele, onde ele faz duras críticas a Ana Hickman e até onde eu sei, ele não tá errado em nada. Até porque se ele tivesse, ele teria perdido o processo. E eu mesmo, a hora que eu vi as palavras duras do Felipe, eu pensei, poxa, eu sou um covarde. Eu não tenho coragem de fazer um vídeo desse. Apesar de ser exatamente isso que eu penso, mas na hora de fazer o vídeo, eu costumo adotar a postura do nada de exaltações e certamente a diferença entre Philip e eu é que ele deve ter um advogado simplesmente maravilhoso que não perde uma causa independente das coisas que o Felipe falar. O advogado que lute. Porque não sei o que, não sei o que, e não pode falar que a Ana Hickman tava fazendo de tudo pra destruir supostamente a vida do Alexandre Correia, acusando ele de coisa que nem aconteceu e a gente não pode falar nada, senhores. Não pra Felipe Campos. Se eu me acovardo com medo de processo na hora de falar sobre isso, isso aí é problema meu. Agora dá uma olhada no desempenho de Philip quando ele foi fazer as considerações sobre o caso Ana Hickman. Agora começa a se explicar por que ela queria então colocar o próprio Alexandre Correia na cadeia. Ela queria colocar o próprio Alexandre Correia na cadeia, por quê? Porque ia vir muito mais bomba aí por trás. Mas foi a história, homem. Por quê? Porque ia vir muito mais bomba aí por trás. Adoro. Então, ou seja, ele na cadeia muda completamente a história, a informação, o foco é o cara preso e aí tudo segue. E aí o que ela fazia também? Além de toda essa história, ela depositava a pensão do próprio Alexandre numa conta negativa, aonde dessa conta negativa ele tinha que tirar o dinheiro para pagar a pensão do filho, ou seja, tinha que devolver o dinheiro pra ela, pra pagar a pensão do Alezinho. Ok. Houve um equívoco. E aí o que acontecia? O banco ia lá e comia todo o dinheiro. Ai, que delícia! Claro que o cara não pagou Por quê? Porque se ela depositava numa conta, aonde a conta estava negativa, quando caiu o dinheiro, o banco comia todo o dinheiro. O cara ficou sem grana. Como que ele ia pagar a conta dela? E aí? Como é que ficou toda essa história? Sabe? Me desculpa, sabe? Não tem como a gente simplesmente vai lá e passa um paninho, como se nada tivesse acontecido. Não, essa história vai ter que ser explicada até o final. Me desculpe, eu não vou largar essa história por nada, porque eu bati demais no Alexandre, mas muito eu bati nele. Muito, mas muito, tá? É lá ele, Deus é mais. E agora, Ana, me desculpa, chegou a sua hora também de apanhar um pouquinho. Ai, pai, para! Porque eu acho que, me desculpa, criancinha mimada, aonde eu vou lá falsificar assim tudo, sabe? No processo.
Vamos fazer isso. Isso é coisa de bandido, gente. Isso é coisa de bandido. Para está doendo. Isso não é coisa de gente comum, Eu nunca falsifiquei assinatura, gente. Você já falsificou a sua, Thiago? Claro que não. Eu nunca falsifiquei a minha assinatura, pra nada. Eu sei. E gosto disso. E olha, que eu trabalho que nem um louco. Tá aí o Felipe Campos indignado como sempre. Nesse dia ele deixou bem claro que ele bateu muito no Alexandre e agora chegou a vez da Ana Hickman. Campos é um cara imparcial e não tem por que ficar defendendo coisa errada. Tá de brincadeira? Se esse negócio da Ana Hickman ter colocado o dinheiro da pensão pro Alexandre Correia numa conta zerada que o dinheiro ia sumir imediatamente, isso aí é sacanagem, não é coisa que se faça. E se Campos ganhou o processo é porque significa. E além disso, o Alexandre Correia, quando ele recebesse esse dinheiro da pensão que a Ana Hickman ia pagar pra ele, ele ainda tinha que mandar uma parte pro pequeno Alezinho, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E como a Ana Hickman tava dando uma dessa e nada de mandar o grosso pro Alexandre, que ele não via a hora de ter algum dinheiro, como isso não aconteceu, a Ana Hickman foi lá e denunciou o Alexandre Correia, porque não tá pagando a pensão, só de raiva. Mas como que ele ia pagar a pensão se ela não tá mandando dinheiro? E não ficou meio confusa essa história? A Ana Hickman tem que pagar uma pensão pro Alexandre Correia e o Alexandre Correia tem que tirar uma porcentagem dessa pensão e pagar pro menino. Por que não paga a pensão que a justiça determinou pro Alexandre Correia, já descontado a porcentagem que ele teria que pagar pro menino? O pequeno Ale. Como que o menino vai jogar um Play 5, como se não houvesse amanhã? Cada jogo é R$500. Por que já não manda descontado a pensão do menino? É porque daí não daria pra acusar o cara de não tá pagando a pensão. E claro que eu não quero ficar entrando nesse assunto de pensão, quem tá certo, quem tá errado, porque não quero arrumar nenhum problema jurídico, mas parece que significa. Só isso que eu falo. Essa não foi a primeira vez que o Campos usou palavras duras aí pra falar da Ana Hickman. Ele faz isso direto porque esse é o trabalho dele. Tem um outro corte dele que ele chama a Ana Hickman com todas as letras de criminosa. Que se lasque. Eu não vou passar a mão na cabeça de gente criminosa. É isso que é. Isso aqui é crime. Isso aqui é falsidade ideológica. Isso aqui é estelionato. Você simplesmente vai e assina um documento querendo driblar o quê? O banco, querendo driblar, achando que talvez a instituição bancária, por ser a Ana Hickman, não vai averiguar e vai passar batido como se nada tivesse acontecendo. Que coisa feia, Ana Hickman. Que coisa mais indecente. Eu não esperava isso de você. E Ana Hickman, a hora que viu as imagens, pensou na hora, eu vou processar. Vamos ver então se ele é o brabo mesmo, se ele vai ter coragem de falar isso na cara do juiz, que eu sou uma criminosa. E ele que se vire depois pra pagar o grosso financeiro pra mim, que eu já vou pedir logo uma bolada, pra nunca mais. Pra ele aprender a ver direito quem que ele chama de criminosa na internet. Eu acho que foi isso que ela pensou, mas ela não contava que Felipe Campos, ou Philip Fields, pros mais afrescalhados, tinha uma carta na manga o tempo todo, senhores. Você acha que Campos não tem as costas quentes lá ele? Você acha que não tem alguém por trás assessorando e falando o que dá pra falar e o que não dá? Calma também. O Campos certamente teve acesso aos autos do processo e ele sabe exatamente o que ele tá falando. Se ele diz aí que ela falsificou é porque falsificou. E se a Ana Hickman achar ruim, ela que veja com o Felipe Campos. Eu só tô repassando a informação. E então, vamos ver como que Campos reagiu a essa vitória. Pode ver que agora ele vai estar muito mais calmo, nada de exaltações, tudo foi resolvido perante a justiça, ele não deve absolutamente nada. Eu poderia até aproveitar e dizer aqui, chupa Ana Hickman, mas eu não vou fazer isso porque pode ser mal interpretado. Mas parece, embora eu não tenha certeza, só parece, essa é só minha opinião, alguma coisa errada não está certa nessas acusações que Ana Hickman vem fazendo contra o Alexandre, senão ele já estaria preso faz tempo. E mesmo assim não pode falar nada? Não, senhor, não enquanto tivermos Philip fucking Campos escancarando, esfregando na cara da sociedade a verdade que ninguém quer aceitar. Que foi o caso da Ana Hickman, que ela me processou, me acusando de injúria, de difamação. Porque pra quem lembra, né, lá atrás, inclusive tem uns prints depois, né, que eu conversava muito com a Ana Hickman pelo direct, né, e eu sempre deixei muito claro pra Ana Hickman que eu estava do lado dela, né. Mas quando eu comecei a perceber que o que ela estava fazendo era publicidade, né, porque ela estava favorecendo alguns veículos e deixando os outros jornalistas sem respostas, né? Então, quando eu comecei a perceber que ela estava fazendo publicidade com essa história,
Eu falei, então agora chegou a hora de apurar melhor isso, e eu comecei a perceber que o Alexandre Correia não era tão vilão, né, da forma como ela estava dizendo, e ela resolveu me processar. Mas a doutora Lívia Passarelli fez um trabalho e uma defesa incrível nesse processo, e a gente tem que dar a César o que é de César. Tá aí, graças à doutora Lívia Passarelli, Campos venceu mais uma batalha jurídica, e se você for comparar o primeiro corte com esse mais atual do Campos falando sobre o resultado do processo, dá pra perceber que além dele tá bem mais calmo, nada de exaltações, vamos ver o que aconteceu. Além disso, deu pra gente perceber que ele tá com um shape simplesmente maravilhoso, e resumidamente é isso, não deu nada. Felipe Campos, apesar de estar mais calmo nesse vídeo, mas ele continua fera enjaulada, tudo depende muito do assunto, e é por isso que eu sou um grande admirador dele. Precisamos de mais jornalistas igual o Felipe. Você viu que no começo do vídeo, o Felipe falou com toda a ênfase que o banco comeu uma parte do dinheiro que a Ana Hickman mandou, e quando junta essas duas palavras na mesma frase, banco e comeu, de quem que a gente se lembra imediatamente? Desse rapaz que tá aparecendo aí na tela. Ele que usava o dinheiro do banco para comer algumas coisas que eu contei num vídeo que eu fiz recentemente, mas por um golpe do destino, o vídeo flopou miseravelmente. E eu exijo explicações. Esse é o melhor vídeo do canal, e eu gostaria de sugerir, caso você não tenha assistido, vou deixar aí nos comentários fixados e também no final do vídeo, porque eu não aceito. Tem informações exclusivas lá de como que era feita a bagunça, pessoas que não deveriam estar participando dessa festa estavam participando até as ovas, e o Brasil precisa saber o que acontecia lá. Por que que esse vídeo flopou? Talvez nunca saberemos, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória de Felipe fucking Campos, que apareceu com um shape simplesmente maravilhoso. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochas Cachagas Campos. Ana Hickman achando que ia poder tirar o grosso financeiro de Felipe Campos, só porque supostamente ele falou que ela é uma criminosa estelionatária, mas ela só não contava que Campos, a farinjaulada, já tá acostumado com isso e tem os melhores advogados, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e não se esqueça de assistir ao vídeo do Daniel Vorcaro.